agora. Fica em paz. Um álcool aqui. Ai, Teófilo, que... Buenas, bem-vindos a mais um episódio de Boss Talks. Eu sou Victoria Bosley e hoje eu chamei uma expert na área de jornalismo e PR. Com vocês, Luísa Soares. Oi. A Lu veio diretamente de São Paulo para essa nossa entrevista. Então, Lu, muito obrigada por ter chegado aqui no nosso podcast, por ter vindo. Adorei que tu aceitou o convite e vamos brindar a base de Aperol. Claro, meu drink preferido. Inclusive, foi aprovado, né, pelo jeito. Foi muito aprovado. Vicky, obrigada por me ter aqui, muito obrigada pelo convite. Muito animada pra gente conversar e compartilhar um pouquinho também de São Paulo, como é a vida de PR, né, de jornalismo e aqui no marco da comunicação. O seguinte, antes da gente começar, o nosso outro entrevistado deixou uma perguntinha boa pra você. O Tetel, inclusive, quer responder junto. Qual jogo de celular, enfim, de play, tu tá jogando hoje o que tu é viciada? Um joguinho de celular que tu realmente gosta, assim, pra sempre. Putz, joguinho de celular eu não tenho jogado muito, não. Acho que o último que eu joguei, assim, raiz, foi o Candy Crush. Mas jogava muito no ano passado o Mario Kart daí dos Nintendo Switch. Cara, eu amava, eu tinha até Era um muito bom. volantezinho. Sim, eu prefiro o do Wii tradicional, né? Mas tá um pouco fora de moda, né? Um pouco velho, não fabrica mais tanto. Então eu jogava do Switch, que era bom, assim. E agora eu já tá baixei... entregando a nossa geração. Pois é, né? E agora eu baixei um outro que eu não tenho certeza do nome, acho que é Brain, alguma coisa assim, que é pra testar memória. Então isso claramente dá um indício de que eu não tenho certeza do nome, porque eu não tô lembrando, né, do jogo, então tô precisando treinar aqui a memória. Esse jogo tá fazendo efeito. Eu tenho que fazer efeito. Exato, eu ainda nem comecei, eu tô aqui ó, na lista. Boa. Eu vou te chamar pra esse debate, que eu acho que é uma coisa que todos nós estamos sentindo, né? A nossa geração está sentindo, que é uma geração que é diferente da geração dos nossos pais. Hoje, a gente tem essa dificuldade de sair da casa dos pais, de morar sozinho. Muita gente de 25 anos ainda mora com os pais e mais além, né? Tô botando uma faixa aí. Mas o que tu acha que isso tá acontecendo, sabe? Por que tu acha que é tão difícil a gente tirar as lentes cor-de-rosa e esse vínculo de estou em casa, estou bem e realmente fazer uma etapa? Porque tu hoje mora sozinha em São Paulo, numa cidade grande, numa cidade que é super movimentada, que é um polo mundial, né? Então, como é que tu acha isso, sabe? Porque eu já sinto isso aqui, que não é uma cidade... É uma cidade grande, mas não é uma cidade tão como São Paulo, né? Sim. Então, o que é teu ponto de vista pra esse debate? Então, eu tenho refletido bastante sobre isso, porque acho que cada vez mais é difícil as pessoas saírem antes dos 25, ou às vezes até depois dos 30, por exemplo, da casa dos pais. Pelo custo de vida, né? Simples assim. Eu sempre tive o sonho de morar em São Paulo, pra ser tipo um pit stop antes de chegar, sei lá, em Nova York, quem sabe, né? Mas sempre tive esse sonho, essa vontade, eu sempre me imaginei morando lá, mas não saindo da casa dos meus pais, tipo, aqui em Porto Alegre, pra morar em outro lugar. Eu não tive essa vontade, pelo menos naquela época, quando eu mudei pra São Paulo, quase 3 anos. Então, tipo assim, sempre foi esse pensamento que eu tinha. Eu acredito que muitas pessoas tenham isso hoje na cabeça, muito por custos, assim, às vezes, simplesmente ter uma relação bacana com os pais, né, sentir necessidade de mudar. Sim. Mas, como eu ia pra São Paulo, realmente, né, eu tinha que mudar. Então, no começo, eu comecei a morar com meu irmão, e agora eu tô morando sozinha. E já faz quase 3 anos, né, que nem eu comentei. Então, acho que são alguns pontos, tem assim, pets? tipo... Não, ainda não. Quer um? Não, mentira. Não, esses aí ai. Mas, tipo assim, eu vejo altos e baixos nisso, né? Acho que é confortável morar com os pais. É cômodo, né? Sem contar toda a questão financeira, o apoio, enfim, ali restrito, né? E isso mesmo na cidade que você nasceu. Porque lá em São Paulo, né? Beleza, tinha meu irmão, enfim, que morava comigo. Hoje não moro mais com ele. Então era um contato muito próximo, assim. Mas é diferente morar em São Paulo, morar aqui. Tipo, eu vivi aqui por 23 anos. Isso, 23 anos. Então, tipo assim, meu núcleo está aqui, né? Eu tô construindo lá em São Paulo, quase 3 anos, mas ainda não é a mesma coisa. Então, acho que tem algumas diferenças, assim. Então, acho que a partir desse momento que a gente mora sozinha, nem com meu irmão, sabe? Porque acho que eu tinha muitas mordaminhas com ele, que ele cozinha. Então, várias coisas não cozinhava, entendeu? Faz sentido. Mas agora, acho que eu estou tirando essa lente cor-de-rosa, porque eu tenho que cozinhar, tipo, várias comidas que eu tinha preguiça de fazer, sabe? Acho que muita coisa a gente aprende, assim, da vida, testando e errando. Então, muitas coisas que eu tinha preguiça de fazer, hoje eu faço, sabe? Eu digo que, por exemplo, eu não cozinho, tipo, pratos maravilhosos. Eu cozinho pra sobreviver. Não, eu também, total, entendeu? Aí mas eu acho lindo a arte da cozinha. Mas não, eu também, meu irmão faz tudo. Faz risoto, carbonara, faz torta de maçã. Caraca, é muito prendado. Faz cheesecake, ele faz tudo. Faz drink. Gente, uma vez, agora nesse ano, meu irmão, ele fez o próprio limoncello, entendeu?
Ele não comprou um limoncello, ele fez um limoncello. Podcast, por Exato, entendeu? Eu até pensei, cara, vou tentar fazer, mas eu ainda não tentei. Sim. Mas, tipo assim, eu faço o básico, sabe? E sobrevivo bem. Então, acho que tem essas mordomias, assim, da casa dos pais, do custo de vida, o contato ali, a proximidade, não tá sozinho. Porque agora, né, morando sozinha, eu tô sempre sozinha. Tipo assim, sempre eu com os meus pensamentos. Então, acho que quando eu tô com eles, eu também valorizo mais esse momento, assim. Eu tenho vontade de vir pra Porto Alegre, não só pra ver minhas amigas, sair, enfim, mas pra ver a família. Algo que talvez se eu estivesse morando com eles, eu gostaria de um pouquinho mais de distância, assim, sabe? Pra espairecer. Então, acho que também isso muda na relação, sabe? Não, e é bem isso. Eu também sinto, porque eu morei 17 anos em Santa Catarina e eu, meio que a minha infância toda foi lá, né? Então, início de faculdade, pra quem não sabe, eu fiz veterinária 3 semestres e 2 semestres eu fiz em Tubarão, então eu tive, querendo ou não, muita raiz lá, né? E quando eu vim pra cá, eu vim, tipo, vai, querida, sabe? E até conhecer, criar cancha, criar conexões, network, foi um processo, né? Hoje eu já tô há mais de 5 anos em Porto Alegre, já tenho um pouco mais, então imagina tu ali bem no início. Sim. E São Paulo, a gente tava falando, né? Acho que é uma cidade muito grande, assim, né? Comparado com Porto Alegre. Tipo, às vezes eu vejo algumas coisas que só tem lá e que aqui não tem, né? Tipo, por exemplo, restaurantes, deliveries, coisas assim. Ter lugares 24 horas, que aqui não tem. Mas beleza, que tem as raízes, né? Tem a família. Mas essas coisas, assim, me fazem pensar e lembram o porquê eu fui pra lá, sabe? Fazem, às vezes, sentir dando sozinha essa possibilidade de conexão, de conhecer pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é uma cidade muito corrida, sempre agitada. As pessoas nunca parecem que tem tempo. Nunca dorme, literalmente. Nunca dorme. Faz sentido o apelido da cidade. Exato. Né? Mas, Lu, como é que tu acha que a adaptação dessa geração, como a nossa, que hoje trabalha pra viver? Porque a gente não tem essa meta de, tipo, vamos comprar um apartamento de 4 quartos e investir para a nossa família. Não, a gente, tipo, tá ganhando dinheiro, quero investir numa viagem, quero viver a vida doidado, curtição, sabe? O que tu acha disso? E principalmente vivendo naquele furacão que é São Paulo, né? Sim. Porque tem muito mais possibilidades, como tu mesmo falou agora. Eu acho que é muito fácil gastar o dinheiro lá em São Paulo, assim. Se ganha relativamente bem, ou pelo menos melhor que Porto Alegre, mas se gasta muito bem também, porque tudo é muito caro. Custo de vida, aluguel, contas, transporte, enfim, por aplicativo, por exemplo, um restaurante, né? É muito difícil sair, por exemplo, não gastar R$100, né? Que seria o mínimo, assim. Aqui em Porto Alegre, sim, é viável, dependendo de onde você vai, tipo, tem como, né? Mas eu percebo isso cada vez mais, sabe? E falando da minha mãe, em específico, ela fala muito, infelizmente o Rio Grande do Sul passou pelas enchentes, né? O aquecimento global tá vindo cada vez mais em cheio, a gente tem que viver, tem que fazer as coisas, né? E ok, minha mãe é de uma geração anterior, mas eu vejo que essas mudanças climáticas têm pegado muitas pessoas, assim, tipo, cara, a gente precisa viver, sabe? Eu sou uma pessoa que eu viajo relativamente bastante, assim. E tu pegou a poluição agora em São Paulo. Eu peguei a poluição em São Paulo, né? Também as queimadas, né? Eu tô em vários desastres, assim, né? Sem querer. Estão te acompanhando, não tem Exato. familiares. Exato. Né? Quando eu chego aqui em Porto Alegre e me dizem, vai chover, eu penso, meu Deus, o que vai rolar de chuva? Né? A gente Fico preocupada. Mas eu acho que, assim, a gente tá querendo viver coisas, assim, claro, muito influenciados pelo que a gente vê na internet, a gente quer viver e checar, porque antes, né, não tinha essa possibilidade, as pessoas sabiam que estava na TV, né, em lugares mais restritos, cinema, coisa assim, mas agora a gente vê, a gente quer viver aquilo também, né, eu acho que tem essa vontade, assim, por pertencimento, assim, também tem o FOMO, né, Fear of Missing Out, a gente quer viver aquilo, né, seja em um bar novo, descolado aqui, ou lá em São Paulo, a gente quer viver essas coisas. Total. E daí, ao mesmo tempo, às vezes, os jovens acabam não economizando dinheiro pra pensar nesse segundo plano, né, numa casa de uma casa de 4 quartos. É um trava-línguas. É um trava-línguas. Mas, às vezes, não talvez por uma falta de vontade, mas por uma falta de, realmente, perspectiva, assim, sabe? Isso é meio triste, né? A gente pensar que o custo de vida é cada vez mais caro. Hoje, inclusive, eu vi um post, assim, na Noise, bem interessante, que eu fiquei refletindo bastante. Que, tipo assim, quais são os nossos sonhos? Sabe? Normalmente, as pessoas vão responder coisas ligadas a trabalho. Ser promovido, ganhar tantos R$1.000, trabalhar fora. Normalmente são coisas ligadas à profissão. Mas, tipo, será que as pessoas têm sonhos, assim, mundanos? Tipo, quero ter um jardim, sabe? Caraca, coisas assim. Que às vezes não acontece, né? As pessoas são tão focadas pra se trabalhar, né? Tipo, as pessoas, claro, acho que aproveitam mais o dinheiro de outras formas. Tipo, a gente com 26, assim, a gente ainda tá vendo muita coisa que talvez nossas mães, enfim, já estavam tendo filhos, né? Ou já tivessem segunda gestação. Mas, né? Acho que a gente tá vendo muito mais. Tipo, a gente não tem essa perspectiva, assim, sabe? Eu tenho poucas amigas. Eu ia dizer poucas amigas. Aí uma amiga minha tá noiva. Não, minto, uma amiga tá noiva. Uma amiga tá noiva. Eu já tenho uma que já tá
duas que estão com filho, Olha. uma que tá grávida. Ou seja, eu falei assim, não, pelo amor de Deus. Exato. Tem essa disparidade também, eu percebo. Total, porque os nossos pais tiveram filhos mais novos e não era aquela coisa, nossa, ela tá grávida com 20 anos, normal. Hoje eu vejo as pessoas com 27 como a gente, ou mais pra frente ali, e eu fico, cara, ela é tão nova pra ter filho. Exatamente, a gente pensa gravidez na adolescência, como assim? Né? Total. Porque acho que mudou esse mindset, assim. Então a gente tá cada vez fazendo as coisas mais velhas, né? Que nem dizem, os 30 são os novos 20, né? E assim por diante, assim. Então acho que tem coisas boas, assim, né? Nesse sentido da gente estar trabalhando pra viver bem e melhor. Fazer essas nossas realizações de sonhos. Mas normalmente elas ainda estão atreladas ao trabalho, né? Então até que ponto a gente consegue desassociar essas duas coisas, assim, pra realmente viver uma vida plena, assim, independente disso, sabe? Vou fazer essa reflexão. Gostei dessa pergunta. Eu não me respondi ainda com a minha pergunta. Eu acho que eu não tenho, por isso que eu falei, vou pensar. Exato. Eu fiquei pensando, infelizmente, meio que tudo envolve dinheiro. Tipo, quero ser uma maratonista, né? Quero viajar ao mundo, quero aprender 5 idiomas. Eu tenho uma meta que eu quero conhecer todas as cidades de Natal no inverno. Tipo assim. Ai, acho justo. É que meu sonho é conhecer Nova York, né? Eu sou. Ai, Nova York no Natal deve ser maravilhosa. Então Nova York eu quero conhecer e conhecer no meu Natal. Justo. Viena, que era o Natal. Sim. E tem mais uma que era o Natal também, que é Copenhague, não, Londres. Mas tem a Copenhague. Londres vai ficar bonito também. Eu fico... Mas tem dinheiro, faz sentido, não é uma coisa... Exato. Precisa ter um planejamento, uma coisa assim, né? Não é uma coisa tipo, vou ir ali, né? Porque a gente vê muita gente fazendo mochilão, essas coisas, daí as pessoas perguntam, mas como você tá fazendo? Investimento. Mas eu junto dinheiro, não é uma coisa que é do nada. Exato, não é infelizmente, tão tranquilo. Em São Paulo é onde tudo acontece, é o olho do furacão, como a gente tá falando aqui. E como é pra ti vivenciar experiências tanto pessoais quanto profissionais nessa cidade, sabe? Que é tão diferente, porque pra quem não tem a dimensão, Porto Alegre é uma cidade grande, que não é grande. Sim. Porque todo mundo se conhece, é um ovo. É um ovo. Então... Inclusive, gente de Porto Alegre a gente conhece lá em São Paulo, porque até Porto Alegre tá dentro de São Paulo, entendeu? Tem muitos conhecidos lá, assim, gente que eu era amiga, relativamente conhecida aqui. E lá, enfim, é no quinto dos gaúchos e das gaúchas, né? Acaba aproximando, querendo ou não. Exatamente, porque a gente quer o mais próximo de casa, né? Exato. Então, como é que é isso pra ti lá? O teu dia a dia pessoal, o teu dia a dia como profissional, assim, nessa loucurada dessa cidade que nunca dorme. Sim. Eu acho que eu sou muito ligada aqui ainda às pessoas, tipo, falo todos os dias com a minha mãe praticamente por FaceTime, enfim. Falo bastante com o meu irmão, com as minhas amigas daqui. Tenho meu ciclo e meu grupo de lá, mas várias dessas pessoas são daqui também, né? Que era o que eu tava falando assim. Então acho que a gente se encontra, né? Gaúcha atrai gaúcho. E as amigas de lá também tinham uma outra conexão com alguém daqui de Porto Alegre, né? Então foi indo uma coisa levando a outra, assim. Mas eu acho que em termos profissionais, assim, eu cresci muito, assim, nesses quase 3 anos morando em São Paulo. Tipo, experiências que eu não teria tido se eu não tivesse só morando em São Paulo, sabe? Porque eu trabalho, enfim, acho que o meu trabalho, ele tem muita flexibilidade, dá pra fazer de qualquer lugar, mas as experiências presenciais, realmente, não tem como. Então, por exemplo, algumas coisas bacanas que eu fiz já morando em São Paulo. Eu trabalhei com a marca Funko, né, como PR. Então, a gente cobriu a chegada deles aqui no Brasil na CCXP, primeira vez deles. A gente fez uma ação muito bacana com influenciadores e jornalistas dando um Funko personalizado. E não, Maria. E daí, tipo, tinham vários nomes. Ana Maria Braga, Mion, Marcelo Montelato, Thiago Bravanel. Que bacana. Esses são alguns que eu me lembro, Tu assim. tem, então, eles guardados? Sim, eu ganhei o meu Funko personalizado. Ai, que fofinho, adoro. Sério, muito fofo. Então, essa foi uma super experiência só do fato de estar presencial, vivendo em loco isso. Aí, vários eventos, enfim, BGS, CAD Games, Febrabank, daí já mais de tecnologia, finanças, enfim. O TEDx Women, eu acabei de ir esse ano, assim, que tinha um cliente meu que tava patrocinando, então foi na sede da cliente, né? Que mais? Ai, tem muita coisa legal, assim. E pessoalmente tu conhece a cidade, tipo, mesmo tu morando numa outra ponta da cidade, tu acaba indo na tua parte pessoal, assim, conhecer. Sim. Eu acho que quem mora em São Paulo, tipo, acaba ficando meio que restrito em alguns lugares, assim. Tem muito ditado, tipo, quem é da Moca só fica na Moca, por exemplo, que é um bairro italianão lá de São Paulo, raiz. Mais ali da Zona Leste, assim. Mas eu acho que eu conheço bem, sabe? Já tinha ido pra São Paulo, acho que 2 ou 3 vezes antes de mudar. Então, eu tinha feito os programas culturais, assim. Então, hoje eu me sinto mais local. Então, eu vivo as coisas, assim, tipo, vou em restaurante, vou em barzinho. Claro, pra mim, a Paulista é uma coisa que nunca perde a graça. Tipo, passear ali, enfim. Sim. Quando fecha no domingo, acho legal, assim. O Ibirapuera também é outra coisa que pra mim não perde a graça. Lá correr, fazer um exercício, né? Ibirapuera, eu quero levar os cachorros um dia. Tem que levar, eles vão gostar. Também tem o Minhocão,
que agora é perto de onde eu moro, que é bem bacana assim também. E daí ele fecha nos domingos, é um elevado, assim, um viaduto. E daí fecha, e daí dá pra caminhar e vira um parque, assim. Ai, que bacana. É bem legal. É que nem aqui na Orla. Igual. Isso. Sabe o Highline de Nova York? Sim. A grossíssima moda é tipo isso, entendeu? Tô dando um charme pro Minhocão. Um charmezinho. Inclusive, essa bonequinha aqui é da Liberdade. Minha mãe foi viajar e trouxe. Não, Liberdade é outro must, assim, lá de São Paulo, né? Eu não conheço ainda, eu quero conhecer. Tem que ir, me avisa que eu te levo. Já tenho uma guia turística. Indo mais a fundo agora na parte profissional, tá? Como é que tu brilhou os olhos pra parte de PR? Jornalismo, a gente se conheceu na faculdade, inclusive. O Theo quer saber também. Oi? Ele quer não participar da entrevista. Ele quer muito, eu vou botar ele pra entrevistar daqui a pouco. Era uma coisa que tu falava, assim, com afinco, de realmente paixão. Mas da onde PR, assim, especialista em PR? Como é que tu te descobriu? O que brilhou os olhos pra ti? Então, chegar nessa parte. Ainda aqui em Porto Alegre eu fiz estágio na área. Eu gostei bastante porque eu lembro de uma coisa que a minha ex-chefe falava, né, desse estágio aqui em Porto Alegre, que ela em si não gostava muito de redação porque ela sentia que as notícias morriam muito rápido. A gente dava a notícia de um acidente ou, enfim, de um aumento de salário, alguma coisa assim, de um vereador, prefeito. E isso acontecia hoje, amanhã meio que morria. Claro, podia ter o switch, que chamam, né, que é quando vai seguindo o que rolou na notícia, né? Mas era isso. Sim. Mas ela fala muito desse negócio de planejamento e de cuidar da reputação, assim, do início ao fim, sabe? De cuidar da imagem de uma marca. Então, tipo, por exemplo, planejamento de um evento. A gente começava ali no básico, assim, no briefing, tipo, o que eu vou fazer, o que o cliente quer, qual que é o budget, como que eu vou entender isso. Aí o durante, né, que seria, tipo, contatar a mídia pra, por exemplo, falar, olha, vem pro evento e tal. Até o evento em si, a gente chama o jornalista pra ir também. E pós, pra pegar mais coberturas. Então era uma coisa mais grande, assim, uma coisa maior de acompanhar. E isso foi uma coisa que me pegou, assim, me fez pensar, tipo, como eu posso ser criativa, mas sem ser tão... uma coisa que não morre tão fácil, assim, no dia a dia, né? E é uma área que tem muitas coisas, assim, que dá pra fazer, sabe? Porque às vezes não é só PR. Dá pra ir com alguma coisa com influencer, por exemplo, pensar em ação em conjunto, em evento. Então a gente vai expandindo muito. É dinâmico. É dinâmico, exatamente. E quem conhece a Lu, sabe, um pouquinho os momentos que a gente conversa, eu já vejo que ela é super dinâmica também, então... Isso faz muito parte de ti, eu acho. Sim. É uma leitura. Sim, não, é verdade. E eu gosto muito de trabalhar com criatividade, assim, também, sabe? Tem alguns insights, tipo, que tipos de marcas podem fazer collabs, por exemplo. Ou como a gente pode conectar uma coisa com a outra, assim, sabe? Pra fugir do óbvio, assim. Porque acho que a gente tá muito acostumado como jornalista, né? Eu sou jornalista de formação. Eu trabalho com PR, né? Public Relations. Então, eu tô muito acostumada a escrever. E eu sou boa nisso, mas a gente quer ir além, sabe? Não ficar só no básico, assim. A gente quer fazer evento, quer fazer ação, quer enviar press kit, por exemplo, pra jornalista, influenciador. A gente quer ir além do óbvio, né? Então, acho que isso nos diferencia no mercado, porque a gente usa esse dinamismo, essa criatividade. E trabalhando em equipe, a gente consegue pensar nisso de uma forma bem mais fluida, assim. Porque às vezes eu dou uma ideia, putz, não é tão boa. Aí fulano dá uma ideia, putz, não é tão boa. Aí uma terceira pessoa diz tal coisa, a gente vai delimitando, de certa maneira, a gente consegue casar as 3 ideias. E se torna uma coisa ótima. Eu adoro esses momentos de brainstorming. Bem como tu tá falando, porque a gente pega ideias de cada um e monta um baita estrutura, assim. Acho isso muito bacana. Pra finalizar, eu queria que tu deixasse uma perguntinha quicando pro próximo convidado. Pode ser qualquer coisa, pode ser até constrangedora, a gente gosta, aqui não temos problema em relação a isso. Já sei, só pra fazer então um switch do negócio que eu tinha falado antes. Qual que é o maior sonho dessa pessoa, tirando sonhos profissionais? Aquilo que eu tinha falado, se a pessoa sabe. Nossa, eu achei muito profundo, acho que eu adorei essa pergunta. Vamos deixar para o próximo convidado. Vou tentar responder também na minha cabeça, porque ainda não sei. Depois você traz a resposta pra gente nos comentários. Pode deixar. Agradecer muito a tua presença, achei o nosso papo super gostoso, super cativante. Tu é uma pessoa super alto astral, achei o máximo de ter vindo, a gente até bateu um papo muito mais além das câmeras. Então, gostei muito que tu veio. E os cachorros também te adoraram, pelo jeito, né? Eu amei eles, coisa mais amada. Queria agradecer o convite também, que acho que foi muito bom. Sempre bom pôr o papo em dia, assim, fazer tempo que a gente não se via, né? Essa vida corrida aí, né? Mas que bom. Isso quer dizer que a gente tá evoluindo. Exato, graças a Deus. Que a gente tá... No próximo episódio a gente vai ter muitas novidades, ó. Ó, ela se convidou, vocês viram. Mas é isso, gente. Não esqueçam de seguir as redes da Lu, de seguir as redes da querida Boss, deixar o like, curtir, compartilhar. E é isso, nos vemos no próximo. Beijo! Tchau!